Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os governadores bolsonaristas que estão com sérios problemas. Essa que é a realidade, não sei se você tá sabendo, mas o Lula vai fazer um evento aí, ou pelo menos, né, uma data extremamente importante para o Brasil. E os governadores bolsonaristas têm duas opções: ou eles vão e traem o Bolsonaro, ou eles ficam, né, se escondem, de certo modo não vão, e aí, de certo modo, a casa cai. Eu vou falar para você por que é que a casa cai e vou dizer que qual é desses governadores aí que tem a possibilidade de ir, né, e consequentemente desses caras aí que estão com problemas, né, com a base bolsonarista. Os caras estão num beco sem sair. Então a gente vai falar mais sobre isso. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral, seja muito bem-vindo. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. E nesse vídeo nós vamos falar, né, sobre essa situação que é bem complicada. Pra você ter uma noção, teve no ano passado aí governador afastado e quase preso. Essa que é a realidade. Teve um outro que foi caçado agora também, tá? No ano passado, esse ano. Então a coisa ficou bem complicada. Essa que é a realidade. Os caras são preocupados. Se forem, vão ter problema com o Bolsonaro. Se ficarem, vão ter problema, de certo modo, com a democracia. Então a gente vai falar mais sobre isso. Esses caras estão em pânico, estão aí realmente muito preocupados, porque sabe que aqui está em jogo, de certo modo, a reeleição, ou de certo modo a disputa a candidata aí a presidente da República. Essa que é a realidade. Mas vamos lá. O que acontece aqui para a gente falar mais sobre essa situação aqui que vocês estão vendo, estão acompanhando aí? Essa aqui é a realidade, eu vou explicar para vocês aí o porquê, tá? Essa matéria saiu aqui no Globo, tá? E governadores aí bolsonaristas se esquivam de ida aí ao evento do 8 de janeiro, tá? E evidencia aí uma relação de incômodo com Lula. Os caras estão preocupados, mas não especificamente com Lula, mas pelo que está por vir. E o que é que está de pior por vir? Antes de falar sobre o pior, vamos falar de coisa boa. Deixa um like aí, a gente já vai dar sequência. Os governadores aí aliados daí do Bolsonaro, muitos desses caras, ou quase todos esses caras, foram eleitos, essa que é a realidade, sobre, de certo modo, o comando do Bolsonaro. Gostando dele ou não, essa que é a realidade. A gente tem que ser sincero aqui. Muitos desses caras aí só foram eleitos porque, de certo modo, estavam dizendo que estavam apoiando aí o Bolsonaro. Mas, enfim, o que os caras, né, estão preocupados? Eles, provavelmente, muitos deles aí, tem um específico, que não deve comparecer ao evento de jeito nenhum, tá? Sobre qual é o evento que está acontecendo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deixa eu mencionar aqui para você, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer um evento, salvo engano, dia 9, tá? Dia 9 agora de janeiro, relembrando, de certo modo, mostrando para a população o quão, né, foi que causou um impacto aquela situação de quase que ruptura do Estado democrático aí de direito. E o presidente Lula vai mostrar para a população o quanto que aquilo foi perigoso e está convidando as pessoas, né, a favor para irem lá, né, comparecer no evento, para, de certo modo, serem a favor da democracia. Outras pessoas estão na dúvida, tá? E a gente vai falar mais sobre isso. Então, o presidente Lula, você já sabe, vai fazer um evento e vai lembrar aí o povo que houve uma tentativa de golpe, tá? Contra a democracia. E, de certo modo, algumas pessoas já praticamente já arrumaram viagens imediatas para poder fazer, né? Porque se você não fala que você não vai, fica chato, porque de certo modo você é contra a democracia. E se você fala que você vai, no caso dos governadores aí, os bolsonaristas, você acaba de certo modo, né, tendo um problema com o Bolsonaro, se o cara for, tá? Então tem uns que já arrumei umas férias aí, e a gente vai saber mais sobre essa situação, tá? Arrumei férias, arrumei um monte de coisa para poder fazer, não vou poder ir, tá? Falando aqui sobre, em especial, sobre a situação de São Paulo, que tem aí o Tarcísio como governador, né? Infelizmente, ele disse que já não vai poder, tá? Você deve estar vendo aí a situação. O Tarcísio, você já sabe quem é. Aquele cara que tá ali da extrema direita, junto com o Ibanez, os caras da Globo. Enfim, ele disse que não vai poder ir ao evento, tal, porque tá com, né, com outros compromissos. Em razão disso, ele não vai poder ir, tá? Tá com viagem lá pra Europa e, enfim, ele tá com viagem lá pra Europa e não vai poder ir. O vice-governador também, que no caso, né, quando o governador não está presente, tem um vice-governador que vai assumir. Esse também tá com a viagem para a China, esse não vai poder ir. Tá, mas e aí? Quando esses caras, o governador e o vice não pode
e o gerenciar aí o Estado, quem é que comanda? Aí, no caso, seria aí o rapaz do PL, chamado André, tá? Esse rapaz aí, ele é como é que eu posso mencionar para você? Ele é o presidente aí da Assembleia Legislativa de São Paulo, tá? Mas não confirmou presença no ato em Brasília. Pra você ver como é a coisa, ela é tão delicada, tá? Que o cara, ele não confirma e também não desconfirma, ele fica, se abstém, para que não haja problema nenhum. Você vê como é que é a gravidade da situação? Então, tá suando um pouco aqui em São Paulo? Já deixa um like aí, por gentileza. Então, você vê como é que tá a situação desses caras. Tô em viagem para a Europa. O outro, só vou chegar dia 9, não vou poder chegar dia 8, não vou antecipar. Não posso, em hipótese alguma. Por quê? Não posso. Tá, beleza. E o outro, viagem na China. E o outro, não deu importância, não pôde muito. E vale a pena a gente lembrar, se é que assim a gente pode dizer, né? Em especial sobre essa situação aqui do Tarcísio, em São Paulo aqui, lembrando que isso é uma matéria do Globo, tá? Ele não vai, né, porque de certo modo teve um tempo atrás aí uma situação da onde o Lula, né, fez lá um evento, PAC, lá, Projeto de Aceleração e Crescimento, e ele teve que fazer o discurso lá, e o pessoal da base dele, lá, os bolsonaristas, ficaram ensandecidos com ele, achando que tinha traído o Bolsonaro. Então, aí você vê como é que tá o nível da situação, tá? E mais outros caras aí. Quem é que, de certo modo, não vai poder ir a esse evento? Então, você tá sabendo aí sobre essa situação do Tarcísio, briga, quebra-pau, Lula deu 10 milhões de reais para melhoria do estado de São Paulo e os bolsonaristas acharam que era traição. Tá, mas beleza. E o outro cara aqui, da direita ou da extrema direita, que é da extrema, tá aqui do lado do Zema, que é esse cara aqui, ó, que você tá vendo aqui, matéria da Folha, do o Globo, tá? É o Ibanez Rocha. Esse aí é um caso à parte, um caso que, um tanto que especial. Esse homem era governador do estado, do distrito lá, e o que acontece? Houve os ataques antidemocráticos, foi um negócio assim horroroso, e esse cara aqui, o Ibanez, você tá vendo aí, se não tá vendo aí, agora você já deve estar vendo. Tá, deixa eu tentar pegar aqui, focar um pouco mais. O Ibanez, salvo engano, eu acho que é esse cara aqui. Se for ele, você comenta aí se eu acertei. Ele tava com sérios problemas, tá? Porque o que acontece? No dia lá do fatídico dia lá do 8 de janeiro, esse cara, ele deveria ter impedido, e esse é o problema quando a gente fala aqui sobre inação, sobre negligência e imprudência, né? A gente fala aqui, o pessoal, né, não é verdade, não é verdade? O STF partiu para cima dele praticamente um dia após ele, de certo modo, não ter impedido, não feito nada para impedir. Isso, consequentemente, é um crime, é um ato ilícito, tá? Essa que é a realidade. Quando você não faz, quando você não impede, vê a barbaridade acontecendo e você não faz nada. O STF praticamente afastou ele imediatamente, acho que um dia depois, tá? No dia 9. E ele ficou 2 meses afastado, o Ibanez Rocha, e praticamente quase que foi preso. Essa que é a realidade, tá? Então o Ibanez também não vai. Não vou poder ir. Por quê? Tô viajando. Tô aonde? Tô nos Estados Unidos, tá? A gente tem que lembrar também que o Ibanez, logo depois, 2 meses depois, ele praticamente teve aí o seu cargo de volta. Essa que é a realidade. Tá, mas beleza. E os outros, o de Minas Gerais lá, que é o Zema aqui, que tá mostrando no Globo, tá? Que é o Romeu Zema. O Romeu Zema também tá com alguns problemas à parte que a gente vai mencionar logo à frente. Enquanto isso, você já deixa um like que é de graça. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, né? O que acontece? Eles dizem que é bolsonarista ao extremo, né? E aí, o que acontece? Será que ele vai lá na festa do Lula ou na atividade lá que o Lula vai promover? Bem, provavelmente ele não vai, né? Diz que não recebeu o convite e não vai poder ir. Tem outros compromissos lá, infelizmente não vai poder ir. Então, os caras estão assim, tipo, eu não vou, mas é por conta que eu tive um problema aqui e tal, e eu não vou poder ir. Infelizmente, eu não vou poder ir. Então tá aí, meu gatinho aqui passando por baixo querendo derrubar a câmera. Não derruba a câmera não, ô Léo. Mas enfim, vamos lá. Aí você já viu que o de Santa Catarina também não vai. Será que o Zema vai? A gente vai falar mais sobre isso daqui, né? Sobre essa situação de Zema, tá? Tem uma outra, como é que eu posso mencionar pra você?
Tem uma outra situação também, que é o governador lá do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que é bolsonarista também. Cara, como que pode? Como que o pessoal votou nesses caras? Olha só, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, e você não vê melhora no estado onde esses caras estão, melhora significativa. Minas Gerais, a gente vai falar mais sobre isso, quebra-pau lá, gigantesco, mas enfim, tá? Tem a situação do Cláudio Castro, que tá com sérios problemas também lá no Rio de Janeiro. Com quem? Qual o problema que ele tá com o governo Lula? Não, em especial com a Polícia Federal. Tá lá a Polícia Federal batendo na porta lá de familiares dele, encontrou mais de 128 mil reais em dinheiro vivo, em dinheiro vivo, em reais, salvo engano também encontrou dinheiro em dólar. O Cláudio Castro cancelou todas as viagens que tinha, eu já mencionei pra vocês aí em um vídeo anterior. Esse daí também é outro que já pulou fora, né? Tá com sérios problemas, não sabe se vai, não sabe se fica, a coisa fica complicada, porque de certo modo, se ele agrada o Lula, ele vai desagradar o Bolsonaro, e aí não vai dar certo, não vai ser reeleito, e ele sem foro privilegiado para a Polícia Federal é um abraço, tá? Então você vê aí a situação extremamente complicada para o Cláudio Castro também, tá? Outro também que tá com sérios problemas é esse cara aqui, ó, Romeu Zema, lá de Minas Gerais, né? É aquele cara que você já sabe, que a gente sempre tá comentando aí, falando sobre a situação, que é do Romeu Zema. Esse cara arrumou uma dívida gigantesca lá para Minas Gerais. Você vê que parece que, pelo menos foi informado, que quase que 50% da dívida bilionária foi ele que, de certo modo, adquiriu para o estado de Minas Gerais, não trazendo nenhum benefício para Minas, pelo contrário, malefícios. E aí fica até complicado você ficar criticando o Lula, sendo que você, de certo modo, está devendo o estado da qual o Lula é o chefe, tá? O país da qual o Lula é o chefe. E aí o Zema, né, teve alguns problemas aí com o Lula, você já sabe, já se você acompanha aqui o canal, você já tá sabendo da situação do Romeu Zema, sabe que é uma situação extremamente complicada, uma situação extremamente difícil, a coisa tem ficado complicada. Ele não pagou a dívida, tava querendo congelar os salários lá dos funcionários públicos. Você que é de Minas Gerais, que é funcionário público, que votou nele, no Zema, saiba, tá? Ele tava querendo congelar os seus salários aí por 9, quase 10 anos. Ele, Zema aí, não sabe se vai, não sabe se fica, porque se for, ele brigou com o Lula aí até um tempo atrás, tava jogando indireto. E, se não for também, é de certo modo um desrespeito aí à democracia. Então tá aí todas essas pessoas com problemas extremamente complicados, tá? E fica desagradável. E o último aí que a gente vai falar, ou pelo menos dos últimos, é o Ronaldo Caiado, do União Brasil, que está em viagem de férias, tá? O governador de Roraima não respondeu sobre o questionamento, segundo as matérias do Globo aqui, e também teve um outro aí que foi cassado, e o do Paraná, lá o Ratinho Júnior, disse que não chegou convite oficial. Em resumo, você vê que a coisa ficou feia aí para os bolsonaristas, os caras não sabem se vão, não sabem se fica, e a coisa fica um tanto complicada, desagradável, mas desagradável mesmo para aquele político que não tem compromisso para com o povo, com o menos favorecido. Essa que é a realidade. O cara que é político, que é governador, que é presidente, que é senador, ele não tem um compromisso especialmente com o partido, especificamente. O compromisso dele é com o povo. Se o Bolsonaro, Deus o livre guarde, né, já passou esse momento difícil, mas se ele convidasse, olha, a gente vai fazer um projeto aqui para, de certo modo, diminuir a fome. Você pode vir, fulano de tal, você que tá aí do outro lado assistindo, você pode vir, você gostando ou não do Bolsonaro, você sabe que aquilo é um ato filantrópico, você sabe que aquilo vai ajudar milhões de pessoas. E a própria Constituição, o artigo 37, se quiser, dá uma conferida depois, fala lá, tem uns princípios, tá? E um deles, né, que o político deve seguir de modo geral, supremacia do interesse público. Aí você fala assim, pô, Cláudio, você vem com essa história aí, você vai ficar falando de Constituição, você vai ficar... Não. O que quer dizer isso? Só para tentar te explicar, né? Que o político deve seguir, você deve falar para ele, né? O de Minas Gerais, aquele lá, o menino Nicolas. Supremacia do interesse público significa que o povo está acima de tudo, do meu interesse e do seu interesse, tá? Em especial. O que esses governadores aqui deveriam fazer? A população brasileira, de modo geral, tem interesse nisso, na democracia. E tem que comparecer. Seja Lula, Bolsonaro, sei lá, qualquer um, FHC. O povo é mais importante. E aí, o político deve chegar aí, bater no peito e falar assim, ó, eu venho aqui não especificamente em razão do Lula, nem em razão de A, B ou C ou D.
eu venho a razão do povo brasileiro, do povo que votou em mim e confiou para que eu exercesse o cargo, né, de governador, de senador, enfim. Essa é a realidade. Essa é a minha opinião. Agora, tem gente que pensa diferente. Ah, eu acho que o Bolsonaro ele é mais importante que o Brasil. Tá. Ah, eu acho que fulano de tal é mais importante que o Brasil. Não, não é. Porque se fosse o nome do país aqui, não seria Brasil, seria Bolsonaro, país Bolsonaro, tá? Então a gente tem que começar, pelo menos, né? A galera de esquerda entende muito sobre isso. A gente sabe que o país ele é mais importante do que qualquer político. E na minha visão, sendo, né, Bolsonaro ou qualquer um que está lá, você tem que simplesmente cumprir o seu papel. E qual é? A favor da democracia. Eu sou o Cláudio Pereira, obrigado pela presença, obrigado pelo moral, valeu pela força aí, deixa um like, comenta aí, você iria ou não, né, no evento aí do Lula. Abraço.